Amém, querido, glória a Deus. Então estamos indo aí para o sétimo dia, sétimo capítulo do livro de João. Que estudos tremendos que nós estamos tendo. Então vamos lá, acompanha com a gente aí, porque vai ser tremendo esse capítulo 7. Vamos lá, simbora. Muito bom. Hoje capítulo 7, então, do livro de João. Estamos aí estudando o livro de João, o Evangelho de João. E no capítulo 7, Jesus vai à festa das cabanas. Antes de nós entrarmos no capítulo 7, eu quero trazer um resumo cronológico do que nós vimos até agora. Então, eu quero mostrar para você essa folha aqui. Nós vamos fazer e traçar um resumo, uma cronologia da vida de Jesus no Evangelho de João, como é que acontece, até o fim, né? Do início ao fim. Então, eu preparei aqui isso aqui para você, a gente vai mostrando aos poucos. Vamos lá. Jesus, ele começa o seu ministério na Galileia, aí ele vai para Jerusalém, volta para Galileia, vai para Jerusalém, volta para Galileia, vai para Jerusalém. Aí ele sai de Jerusalém num período aqui curto, de 7 meses, volta para Jerusalém. Vejam que interessante, o livro de João é esse: Galileia, Jerusalém, Galileia, Jerusalém, Galileia, Jerusalém, Jerusalém para a crucificação. O que acontece? Vejam aqui. A primeira festa da Páscoa é quando ele vai para Jerusalém para participar da primeira festa da Páscoa. Vai embora, volta para participar da segunda festa da Páscoa. Aí vai embora para Galileia, volta para Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos. Vai embora de Jerusalém, volta para Jerusalém para participar da terceira festa da Páscoa. E aí você sabe, é a crucificação e ressurreição. O que acontece no Evangelho de João, que nós vimos até aqui? Na Galileia, o primeiro milagre, a água em vinho. Aí ele vai embora, vai para Jerusalém. Aí ele volta para Jerusalém, vai para Galileia. Segundo milagre, na Galileia, cura do oficial do rei. E aí vai para Jerusalém. Terceiro milagre, na segunda festa da Páscoa, ele opera o terceiro milagre, que é a cura do paralítico de Betesda, no sábado. Vejam bem isso. Aí ele vai embora para Galileia e opera o quarto milagre, multiplicação dos pães. E o quinto milagre também, anda sobre as águas. E aí ele vai embora para Jerusalém, volta para Jerusalém na festa dos tabernáculos, que é o que nós vamos ver hoje, no capítulo 7. E, voltando aqui, olha só. Então, em Jerusalém, a primeira vez que ele vai, na primeira festa da Páscoa, ele purifica o templo e ele conhece o Nicodemos. Quando ele vai embora, ele faz o segundo milagre. Jerusalém de novo, ele cura o paralítico, opera um milagre. Então, na primeira festa, ele não opera milagres, ele só purifica o templo, ele dá uma dura lá. E aí, na segunda festa da Páscoa, ele opera um milagre, que é a cura do paralítico de Betesda, no sábado. A gente vai ver isso agora no capítulo 7. E tudo acontece assim, capítulo 2, Galileia, capítulo 3, Jerusalém, capítulo 4, Galileia, capítulo 5, Jerusalém, capítulo 6, Galileia, capítulo 7, Jerusalém, festa da Páscoa. Olha que interessante. Vocês entenderam, né? Entre a segunda festa e a terceira festa da Páscoa tem um ano, não é isso? Então, a festa dos tabernáculos acontece exatamente o quê? 7 meses depois da festa da Páscoa, 7 meses. Então, 7 meses para 12 meses, para completar aqui, mais 5 meses. Entre aqui e aqui tem 5 meses. Então, para você entender, é interessante você ter uma visualização geral. Ele cura o paralítico no sábado, na segunda festa da Páscoa. E aqui, 7 meses depois, você vai ver os judeus reclamando de Jesus porque ele curou o cara no sábado. Os judeus, né, os fariseus, né, que não podia fazer nada no sábado. E eles vão lembrar disso que aconteceu há 7 meses atrás. Eles estão furiosos. Essa festa dos tabernáculos em Jerusalém, olha como está perto da crucificação. Aqui a perseguição é muito grande no capítulo 7. Né? Eu quis trazer isso para você ter noção. Perseguição é muito forte aqui no capítulo 7. Ele está há 5 meses de ser crucificado. Daqui 5 meses ele vai ser crucificado. Ele vai voltar para Jerusalém
para ser crucificado. A perseguição aqui no capítulo 7 já é muito grande. Ele já operou esses milagres, já está muito famoso pelo milagre da multiplicação dos pães, andou sobre as águas, ele curou no sábado, 7 meses antes, na festa da Páscoa. Então vocês têm uma ideia geral, e é interessante os capítulos que nós já vimos: 2, 3, 4, Galileia, 5, Jerusalém, 6, Galileia, 7, Jerusalém. Então você veja que o ministério de Jesus é esse, ele fica alternando entre Galileia e Jerusalém, Galileia e Jerusalém. Ele vai embora de novo e volta para Jerusalém para ser crucificado. Então aqui no capítulo 7, Jesus vai à festa das cabanas. Então nós vimos que ele está há 5 meses da crucificação, 5 meses. Então, por que é interessante que a gente está vendo isso? Ele está popular, e está acontecendo muitas coisas. Então, o capítulo 7 de João, ele vai dando, olha, o que estão dizendo, o que estão pensando de Jesus, o que estão falando de Jesus. E aí, os próprios irmãos começam, os seus irmãos, ainda, né, pois nem os seus irmãos criam nele, nem os seus irmãos não criam nele. Os irmãos ainda não criam nele. Ele está há 5 meses crucificado e os irmãos ainda não creem nele. E aí Jesus fala, tem o tempo apropriado, o tempo certo. Os irmãos falam, mas você não vai para lá, você fica famoso. Jesus fala, tudo tem o seu tempo certo. Tempo certo. Meu irmão, tem tudo um tempo na nossa vida. Como é interessante isso, né? Então descansa o teu coração, porque tudo tem o tempo certo. Não é? Aí continua, eu quero continuar porque está continuando. Olha, entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, ele é um bom homem, ele é um bom homem, um bom homem. Mas era isso que Jesus queria não queria ser conhecido como um bom homem, não. Então, entre a multidão, você vê que João está dando alguns toques. Olha, os irmãos, agora a multidão, boatos, porque está ficando famoso. Sabe quando a coisa vai ficando famosa, todo mundo vai falando a respeito de Jesus? E é isso que esse capítulo 7 está dizendo. Os judeus, agora ele fala dos judeus, os judeus ficaram admirados, perguntaram, foi esse homem que adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Onde é que Jesus aprendeu com quem tudo isso? E Jesus fala, quem me ensinou foi o Pai, meu ensino veio do céu, glória a Deus, né? Como é bom aprender direto com o Pai. E aí Jesus fala algo interessante aqui. Ele está buscando a glória de quem o enviou. Então isso testifica que ele é o Filho, ele não está buscando glória própria, ele está buscando a glória de quem o enviou. Nós buscamos a glória de Jesus Cristo, de quem nos enviou. Toda a glória seja para ele. Mas olha só, então, a multidão, boatos. Judeus admirados e perguntaram, mas ele sabe muito, hein, tal. Então, o capítulo 7 está comentando isso. Vejam, continua aqui, ó. Eu fiz um milagre e vocês todos estão admirados, não é? Então, estão admirados. Nossa, Jesus fez um milagre. Vocês circuncidam no sábado. Olha, porque o pessoal estava questionando. Mas ele curou o cara lá no sábado. Lembra que eu mostrei para vocês? Eles estavam questionando, né? Quem está procurando matá-lo? Porque já estavam procurando matar. E Jesus está dizendo isso, estão procurando me matar. Quem está procurando matá-lo? Eu fiz um milagre, vocês estão admirados, no entanto, porque Moisés deu a vocês circuncidam. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, não seja quebrado, tal, por que vocês estão cheios de ira contra mim por ter curado? Ele está falando do cara que ele curado o homem no sábado. Esse aqui é o que foi curado no tanque de Betesda, na segunda Páscoa. Agora a gente está na festa dos tabernáculos, né? Páscoa. Agora a gente está na festa dos tabernáculos, 7 meses depois dessa Páscoa, e Jesus está falando, vocês estão brigando comigo? Aconteceu há 7 meses atrás a cura do paralítico lá no tanque de Betesda. Não julguem pela aparência, mas façam julgamentos justos. Aí continua o capítulo 7, como é que está o clima. João está mostrando o clima ali em relação a Jesus. Alguns habitantes de Jerusalém, agora eles chamam de habitantes, pessoal que mora, não eram os fariseus, não eram os religiosos, habitantes de Jerusalém, começaram a perguntar, não é este homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente, não diz uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo?
Então, está todo mundo falando, os habitantes começaram a achar que as autoridades já estavam achando que realmente ele era o Cristo. Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então, sabe aquelas coisas? Mas a gente sabe que disseram isso, não é? Então, a gente sabe de onde Jesus é, então não é ele o Messias. Então, enquanto ensinavam no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem, sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Olha, a hora dele não tinha chegado, sua hora ainda não havia chegado. Tentaram prender ele aqui, nessa festa dos tabernáculos, mas não era essa hora, era 5 meses depois, na Páscoa, que ele ia voltar. Ainda não era na festa dos tabernáculos que Jesus seria crucificado, era na Páscoa. Então, ainda não havia chegado a hora. E assim mesmo, muitos do meio da multidão, agora de novo, João está dando um testemunho, muitos do meio da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem já fez. Então, muitos creram. Então, outros diziam: mas será que é ele? As autoridades estão achando que é ele. Continua. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito de Jesus. Então, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, enviaram guardas, não é? E aí os guardas vão lá para prender Jesus e tal. Os judeus disseram: aonde pretende ir esse homem que eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando, né? O que quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim? O que ele estava querendo falar? Os fariseus estavam perguntando. Aí, olha só, no último dia da festa dos tabernáculos, o mais importante dia da festa, com aquela multidão de gente, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Imagina aquela festa, multidões ali na festa dos tabernáculos, não é? Dos tabernáculos, multidões ali, e aí Jesus se levanta no meio da festa e diz: quem tem sede, vem a mim e beba, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tem sede, porque no meio do capítulo 7, entre tantos questionamentos, não é? Multidões falando, habitantes de Jerusalém, os fariseus falando, e todo mundo, os irmãos de Jesus falando. Então o João está dando um parecer desse povo. Estão dizendo, estão falando e tal, e no meio disso tudo vem essa frase dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu te faço essa pergunta, querido: você tem sede de Deus? A questão é quem tem sede, porque quem não tem sede fica questionando, falando, perguntando e tal, mas quem tem sede abre o seu coração. Então é isso que Jesus está falando: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu tenho água e rios fluirão do seu interior, rios de água viva. Ele está se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam. Então, ouvindo as suas palavras, de novo, olha, alguns do meio do povo disseram: certamente esse homem é o profeta. Mas Jesus não queria ser conhecido só como um profeta, não é? Ele é um profeta. Outros. Então veja bem, outros disseram: não, ele é o Cristo, é o Messias mesmo. E outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi. Então, questionando, outros disseram: não, mas será que... mas ele veio da Galileia? Não, é da cidade de Belém que vem, onde viveu Davi. Só que eles não sabiam que Jesus, né, tinha nascido em Belém. Lembra da história? Que a estrela, né, levou os reis, os líderes lá, aqueles homens até Jesus Cristo. Então o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas do templo que foram lá prender ele, voltam e não prendem, né? E os guardas
voltam para os chefes dos sacerdotes e voltam para os fariseus. E por que vocês não trouxeram ele, não prenderam ele? Olha, os guardas falam, ninguém jamais falou como esse homem fala, ninguém falou como ele fala, declararam os guardas. Então, será que vocês também estão acreditando neles e tal? Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, essa ralé que nada entende da lei é maldita. Aí, olha, entra o Nicodemos. Lembra que o Nicodemos? Então a gente está na festa de tabernáculos. Jesus conheceu, teve a segunda festa da Páscoa, antes da festa de tabernáculos, teve a primeira festa da Páscoa. Jesus conheceu Nicodemos na primeira festa da Páscoa, que Nicodemos vai lá procurar ele de noite. Então, segunda festa, 7 meses depois tabernáculos, aí aparece lá o Nicodemos. Antes de procurar Jesus, perguntou, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Aí eles responderam, você também é da Galileia? Não é? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Só que Jesus, o ministério dele era na Galileia, mas Jesus na verdade nasceu em Belém. Mas eles não sabiam disso e também não queriam saber, eles estavam perdidos. Esse é o capítulo 7 então do livro de João. Amém? Glória a Deus, né? Que a gente possa ter sede e deixar esse rio de água viva correr no nosso interior. Valeu, Deus te abençoe, querido. Glória a Deus, querido. Nós acabamos de estudar então o capítulo 7, tremendo esse capítulo. Vamos lá adiante então, compartilha esse vídeo com teus amigos, se inscreve aí no canal se você não se inscreveu ainda, marca o sininho para você receber quando chegar os vídeos. E vamos embora, querido, porque realmente tem sido tremendo. Essa Páscoa vai ser de Deus, vai ser gloriosa. Nós vamos vencer todas as nossas dificuldades e todas essas lutas que estamos passando. Amém, querido? Deus é conosco. Até mais.